Welcome to You Multicultural Channel. Eu sou Meg Demarque e esse é o canal de língua portuguesa. Nesse programa vamos conversar com 3 senhores do Brasil. Deixamos as meninas, agora estamos com os meninos. E vamos falar sobre os desafios de reentrar no mercado de trabalho depois de imigrar. Temos aqui o Marcos Lima, o Délcio Pereira e o Jonatas Montanini. E espero que a mensagem que eles vão trazer para vocês hoje nessa conversa descontraída possa ajudar você que está em casa pensando como é que vai ser achar trabalho quando eu chegar lá em Winnipeg. Vamos começar. Eles vão falar bem sobre a experiência deles e esperamos que ajude a vocês. Vamos começar com o Marcos. Marcos, fala para a gente um pouquinho sobre a tua trajetória até onde... Fala um pouco o que é que você está fazendo e tua trajetória até aqui. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Eu atualmente trabalho com venda de carros novos e seminovos. Eu comecei nesse ramo em torno de 4 anos atrás e me mudei para a Winnipeg em abril de 2015. O meu background no Brasil era na área de direito. Eu era advogado no Brasil, né? E trabalhei como bancário no Brasil também. Então, o fato de eu ter trabalhado como bancário foi o que... A experiência em vendas foi o que me lidou para o que me guiou para esse caminho que eu tenho hoje, que é a venda de carros, né? Não foi fácil, o começo foi bem difícil, igual a gente estava conversando agora há pouco. Meu primeiro trabalho aqui em Winnipeg foi um trabalho totalmente diferente do que eu faço hoje. Eu trabalhei lavando carros, trabalhei no Lava Jato. Antes de trabalhar no Lava Jato, trabalhei numa fábrica que trabalha com tapetes. Enfim, foi a intenção de buscar a experiência canadense, né? E, enfim, hoje eu comecei como vendedor em uma loja de carros usados. Hoje eu trabalho para uma loja de uma franquia de um grupo, né, no Canadá, e sou gerente de vendas dessa loja. Muito bem. A gente volta para você depois. Combinado. Vamos ver o que o Décio tem para nos contar. O que é que você fazia antes e um pouco da sua trajetória. Depois a gente alterna e vai mais nos assuntos. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite de estar aqui. Eu estou muito feliz por estar junto com amigos aqui que a gente se conhece e se encontra no dia a dia. No Brasil, fui um executivo da área de riscos, eu trabalhei na área de bancos e minha última posição no Brasil foi como diretor executivo de uma empresa. Eu era diretor de riscos e tomava conta de 2 grandes empresas, uma empresa de manutenção e uma empresa de segurança especializada. A minha experiência no Brasil eu sou um geógrafo, minha formação inicial como geógrafo, mas eu sempre militei na área de risco, como executivo de riscos. E quando eu estava planejando a minha vinda para o Canadá, em 2016, eu peguei um hobby meu, que era construção, que eu fazia as coisas, eu tinha uma propriedade, eu fazia muitas coisas como voluntário, como escoteiro, em grupos escoteiros no Brasil, na área de construção civil. Então, o que eu fiz? Eu planejei meu plano B, na minha vinda para o Canadá. Se eu não me adaptasse ou se eu não conseguisse voltar para o mercado de trabalho dentro da minha posição no Brasil, que a área de riscos no Canadá é bem diferente. Os riscos aqui são bem menores que no Brasil. Então, eu tinha já a possibilidade de não conseguir acompanhar o mercado de trabalho aqui no Canadá. Então, eu vim com o plano B na área de construção. Hoje no Canadá, aqui em Winnipeg, eu tenho uma empresa de construção civil e eu tenho um trabalho voltado para a construção de casas, a reforma de casas, construção em geral, landscape, que seria a jardinagem, e trabalho servindo a comunidade brasileira aqui. Vários amigos, inclusive, o Marcos é meu cliente, inclusive, né? Eu fiz vários trabalhos na residência dele. E essa adaptação do Canadá fez com que eu mudasse a minha área de trabalho. Eu vim para a área de construção, enquanto eu estou estudando inglês, me adaptando ao mercado de trabalho. Muito bem. A gente volta depois para a gente falar mais sobre os detalhes. Vamos ouvir agora a história do Jonatas. Bom, muito obrigado pelo convite, Meg. Prazer estar aqui. Uma boa noite aí, bom dia, boa tarde para quem está assistindo o vídeo aí em outro horário. Bom, nos meus últimos anos no Brasil, eu trabalhei como executivo de contas de um canal da Dell, Microsoft, no Brasil. Então, eu era um consultor de projetos de TI, de tecnologia.
Então eu tratava com projetos de hardware, data centers, cloud solutions, que é projetos em nuvens, licenciamento, junto ali todo o interior de São Paulo. E, bom, eu me preparei para vir, sim, porém, quando eu cheguei aqui, nos Dias dos Pais, 2016, 14 de agosto, eu não falava inglês. E esse era o principal desafio que eu tinha, que eu achava que no Brasil, que quando eu chegasse aqui no Canadá, em 3 meses, né, com a cultura, acho que ia descer aí alguma coisa na minha mente, ia fazer um download do inglês, e em 3 meses a 6 meses eu ia estar falando inglês, comunicando e conseguir voltar para o mercado de trabalho da minha área. Esse pessoal de TI é engraçado, né? Ia fazer um download. Não deu certo esse download? Não deu muito certo porque o meu inglês era muito pobre. Eu tinha apenas um inglês técnico, né? Um inglês de traduzir alguma coisa ali, né? Quando você faz algum treinamento na área de TI ali. Mas o inglês falado, que é o inglês da comunicação, que é você se comunicar com o cliente, fazer uma demonstração técnica, mostrar algum produto, vamos dizer assim, dar uma consultoria, é totalmente diferente. Então, foi muito difícil para mim, porque quando a gente chega aqui, a gente tem que achar um emprego o mais rápido possível para poder a nossa conta começar a fechar. Você tem que se enturmar, você tem que fazer network, você tem que fazer trabalho voluntário, você tem que fazer tantas coisas que estudar inglês acaba sendo talvez o segundo plano. Então, uma coisa que era para ser o primeiro plano, que eu quero até deixar para todo mundo aí, inglês é muito importante, acho que você pode colocar como primeiro requisito. Eu tive mais essa dificuldade, a minha esposa falava inglês, não tinha esse problema. Eu não falava inglês, eu tive vários problemas, não vou dizer problemas, são desafios. Você viu aquela história de que as louras se divertem mais? Eu acho que você deve ter se divertido muito, porque a gente passa situação engraçada quando não fala inglês, né? Eu já passei várias situações engraçadas, assim, teríamos... eu não sei se eu vou ter coragem de contar as situações que eu passei, mas foram muitas situações de você não entender absolutamente nada do que a pessoa está te falando e você... porque uma coisa é você entender e tentar responder. A outra coisa é você não entender. Se você não sabe nem o que você vai responder, então é mais difícil. Oh my gosh. Enfim. Qual foi o seu primeiro emprego? Meu primeiro emprego aqui no Canadá foi, acredite ou não, como caixa de mercado, mesmo sem falar inglês, mas foi como caixa de mercado e para que eu pudesse ter um extra nesse emprego, eu também trabalhei como motorista do Skip Dishes, entregando comida e conhecendo a cidade. Mas eu fico só imaginando as coisas que você deve ter passado por não saber nada, não falar muito inglês, mas enfim. Marcos, eu queria que vocês pensassem um pouquinho nesses primeiros desafios, porque a pessoa já imagina, pelo que vocês já falaram, que é difícil, né? Que tem dificuldades, mas todos vocês chegaram num lugar bom, numa posição boa e não muito tempo, né? 16, você veio em 16 também? 2017. 2017 e você? 2015. 2015. Então vocês já passaram pelo perrengue maior, agora já estão numa situação mais estabelecida, mas agora é mais fácil olhar para trás e rever, assim, né? O que foram os desafios maiores? Teve o inglês, mas teve as consequências dessa dificuldade no inglês. Deus tem uma história interessante para contar. Vamos voltar para o Marco de novo. Bom, eu acho que tem a expressão em inglês que chama baby steps, né? Começar do zero, ter uma cabeça open mind, né? Basicamente, o que eu fiz quando eu cheguei aqui, eu procurei algumas organizações. A primeira foi o Manitoba Store e a segunda foi o Immigration Center, que eu até recomendo para os brasileiros que estão vindo. Eles me ajudaram a estruturar o currículo da forma como, enfim, como o canadense está acostumado, né? Porque até o currículo é um pouco diferente. Eles me prepararam a me sentir um pouco mais confortável numa entrevista. E você tinha um bom inglês já? Eu já tinha. Bom, mesmo com um bom inglês, você ainda tem aquela dificuldade, né?
a imersão na cultura que o Jonathan estava falando ajuda bastante, mas eu fiz inglês no Brasil, eu tinha vários anos de inglês com professores particulares, eu fiz intercâmbio, mas ainda assim, quando eu cheguei aqui, eu tive dificuldade. Então, eu concordo com o que ele disse, o inglês é essencial. Eu tiro o chapéu para quem vem sem falar, porque não consigo imaginar o tamanho do desafio, né? Mas a dificuldade, até para mim, eu trabalhava como bancário, eu era gerente de um PAB, que é uma agência de um banco grande, um dos maiores bancos do Brasil, e chegar aqui e ter a mente aberta a trabalhar como caixa, no meu caso, trabalhei no Lava Jato, e para conseguir o que eles chamam da Canadian Experience. Então, o primeiro passo é estar disposto, se for preciso, não é o caso com todo mundo, a passar pela Canadian Experience. E preparação, acho que é essencial. Esses cursos, esses workshops que eu participei me ajudou bastante, mas ainda assim, como se diz, a cultura é um pouco diferente. Então, eu, por exemplo, até consegui os meus primeiro, segundo e o terceiro emprego, eu via as vagas na internet, eu ia pessoalmente entregar um currículo, enfim, me apresentar e perguntar sobre a vaga, né? Então, é só ter o que eu recomendo é ter o maior challenge, né? É se adaptar a essa realidade e humildade para, mesmo você tendo um background no Brasil, igual todos nós aqui, pelo visto, tem um background bem interessante no Brasil, né? Passou por faculdade, por carreira, enfim, ter essa disponibilidade a começar do zero para um dia crescer e chegar lá, entendeu? E todo mundo, não é só quem vem do Brasil, qualquer um pisou aqui, você tem a história do survival job, a não ser que você venha na sua profissão com um emprego, com oferta de emprego na sua área, Sim. Você vai chegar aqui, survival job, você tem que pegar qualquer coisa, o que aparecer, como a gente no Brasil. O que é que você faz? Qualquer coisa. Pois Justamente. No Brasil isso nem funciona, mas aqui tem que funcionar. Você tem que estar disposto a fazer realmente aquele survival job. A minha dica é que, bom, obviamente eu trabalho hoje com venda de carros, né? Como eu disse, eu comecei como vendedor, passei a gerente, mas eu estava no lugar certo, na hora certa, e eu também estava preparado. Então, quando a pessoa encontra um survival job, a minha recomendação é que, se você tem essa dificuldade de voltar, vamos supor, no meu caso eu era advogado também, né? Eu não posso advogar no Canadá, e essa era a minha realidade. Então, eu tive que fazer o meu survival job, que era o meu trabalho, virar uma carreira, entendeu? Então, se a pessoa tem essa disponibilidade de colocar o tempo e se esforçar, eu acho que o reward existe, né? A recompensa está lá no final do túnel. O que quer que você faça, você tem skills que, quando você chegar aqui, você vai poder transferir para o que tem aqui disponível. Justamente. Né? E se você está no Brasil pensando o que é que eu posso fazer, primeiro estuda inglês, mas se você quiser ser carpinteiro, encanador, eletricista, que no Brasil você não daria nenhum valor, aqui você vai se dar bem, porque precisa. Né? Mas tem que falar o inglês. Vamos escutar um pouco a história do Delcio, sobre os desafios, Delcio, que você acha, que você encontra até no dia a dia com a questão da língua e de achar o seu caminho aqui. Bom, a minha área aqui é construção. Eu trabalho com construção, trabalho com landscape, que seria paisagismo, eu trabalho com colocação de drywall, reforma de residência. E isso não foi meu objetivo de vida, nunca foi meu target de vida trabalhar na construção. Eu era um executivo que tinha um cargo importante numa empresa, que tinha um salário elevado na empresa, só que essa realidade do Brasil eu não posso trazer para dentro do Canadá, eu não conseguiria. Primeiro, justamente por causa do inglês. Você tem que ter um inglês muito elevado para você fechar negócios, para você trabalhar negócios. E você tem, é claro, coisas que acontecem no Canadá que não tem nada a ver com o Brasil. Então, não adianta eu estar no Brasil com o meu cargo, com a minha experiência, e achar que aquilo que eu estou fazendo no Brasil vai se encaixar no Canadá. É muito difícil acontecer isso. A skill que você trouxe, porque você falou, por exemplo, você fazia, como é que faz aquele negociação de sequestro, né? Isso. Aqui não tem sequestro, mas você vai fazer a negociação com o seu cliente em outros aspectos, né? Na verdade, quando eu cheguei no Canadá, eu vim com uma cabeça voltada para os riscos no Brasil. Então, eu tinha curso de negociação de sequestro, de resgate de reféns, eu fui um ex-militar. Então, toda a minha cabeça estava voltada para uma situação de alto risco. Quando eu cheguei no Canadá, esses riscos não existiam. Para vocês que estão em casa,
na cidade de Winnipeg, morreram 11 policiais em serviço, só que desde 1911. Nossa. Então, nós temos hoje 15 assassinatos violentos na cidade por ano. A média é assustadora, muito baixa para a comparação do Brasil. É claro que na cidade existem problemas, como qualquer cidade, mas não se compara com o Brasil. Nós temos os nossos problemas aqui e lutamos na comunidade, junto com a comunidade, participando de reuniões, porque você está em Winnipeg, você está no Canadá, e nós temos que lutar contra os problemas aqui. Mas, voltando para riscos, a minha área de risco, a minha adaptação foi voltada para o maior risco que tem na cidade de Winnipeg, que é incêndio. As casas são feitas de madeira, a concepção nossa do Brasil de casas de concreto, casas de cimento, casas de tijolos, aqui não existe. Então, ao chegar no Canadá, eu percebi que existia mercado para mim nas residências, na concepção de contra o incêndio, do combate ao incêndio. Então, eu peguei meus skills que eu tinha e adaptei-os para essa realidade. E diferente do Brasil, alguém que trabalha na construção ganha muito mais, por exemplo, do que ganha no escritório. Só para vocês terem uma ideia, um salário mínimo para alguém que começa num escritório ou começa a trabalhar numa área de vendas, numa loja, é de $11 a hora. E quem trabalha na construção começa a trabalhar a 18, a 19 dólares a hora. Ah, mas sim, é um bom salário. Mas e trabalha mais horas no verão também. Sim, nós trabalhamos mais horas no verão, só que nós temos o frio, que é intenso, porque nós trabalhamos do lado de fora, nós trabalhamos exposto ao tempo, então você tem que ter muita força de vontade para suportar o frio de menos 20, menos 25, menos 30, exposto ao tempo, trabalhando em construção. Eu tive que aprender a operar máquinas como empilhadeiras, como escavadeiras, coisas que um diretor executivo no Brasil não pensaria nunca em fazer. Dirigir caminhões, eu tive uma experiência no Exército dirigindo caminhões em comboio, mas aqui eu tive que me aprofundar muito mais dirigindo caminhões e máquinas pesadas, rolo, compressor, pavimentação de rua. Tudo isso eu tive que aprender e me adaptar aqui, pegando esse expertise meu que eu tinha no Brasil. E o seu primeiro trabalho aqui foi na construção? Meu primeiro trabalho foi na construção. Eu já vim focado na construção. Eu trabalhei com a área de drenagens, colocando cascalho no basement para a construção de concretagem de basements, que seria o porão das casas. Eu já vim trabalhando, operando máquinas e meu primeiro emprego foi na área de construção. E depois daí da experiência, você com o tempo extra começou a fazer o seu business e se reinventou. Isso. Hoje eu não estou focado mais do que eu fazia no Brasil. O meu novo negócio é na área de construção, eu mudei a minha vida e tudo que eu tenho hoje aqui, a casa que eu comprei, a segurança da minha família, todo o conforto que a minha família tem, que eu acho que eu ganho muito mais do que eu ganho no Brasil, mas não mais como diretor executivo, como uma pessoa da área de construção. É importante as pessoas saberem que é possível, Você tem que, claro, se esforçar, porque não é todo mundo que vai conseguir chegar aqui e aguentar esses comentários que você falou, aguentar o frio de trabalhar a menos 20 lá fora e tudo mais, né? Mas é possível, é bom saber que... E é bom saber que se você precisa de trabalhos de construção na sua casa, você tem com quem chamar. E ele fala português. Isso ajuda. Bom, e também se quiser comprar um carro, ele fala português. Enfim, Jonathan, com relação à tua nova vida agora, você é o único que voltou dos três para a sua área que você tinha, né? E você sempre teve essa perspectiva. E o seu inglês agora, 100%? Quais são os outros desafios que trazem a dificuldade com a língua? Eu vou agregar a sua fala, se você quiser comprar um computador também, agora você pode comprar. Na verdade, a gente trabalha só com as empresas, mas, bom, eu consegui me recolocar na minha área, é quase a mesma posição que eu tinha no Brasil, não é a mesma necessariamente, mas é bem parecido, trabalhando num canal da Dell, Microsoft e SAP aqui em Winnipeg. O desafio entre você chegar no Canadá sem saber inglês até você voltar para a sua área, que é onde eu planejei estar, para mim durou em cerca de 1 ano e 8 meses, mais ou menos 1 ano e 7 meses. Então, desde o Brasil eu já comecei a planejar que em Winnipeg eu gostaria de voltar à minha área
Então, eu já comecei a mudar o meu LinkedIn, começar a fazer conexões de networking no LinkedIn referente às empresas que tinham o perfil em Winnipeg para me contratar. Então, eu fazia essas conexões e desde lá eu conseguia fazer isso daqui. O que ao longo desse período, o que eu notei é que a gente tem 4 coisas muito importantes para pensar quando a gente está começando a colocar o Plano Canadá no papel. O primeiro é o inglês, é um pilar. O segundo é a formação. O terceiro é a experiência. E o quarto é o networking. Então, são 4 pilares fundamentais que você tem que ter. Porque se você tiver 3 desses pilares, você consegue um bom emprego. Se você tiver 2, você consegue um emprego mais ou menos. Se você tiver apenas 1, você vai diminuindo. E se você tiver os 4, é o melhor dos mundos. Tem um mais importante? Depende de cada um, depende do objetivo de cada um. Por exemplo, para mim, o mais importante era o inglês, network e a experiência. Por quê? Porque o network aqui no Canadá ele é muito forte. Não parece, mas a maioria dos empregos assim, de gerência, diretoria, empregos que você pode dizer salariados, eles são empregos que está ali por network. São pessoas que conhecem pessoas que acabam fazendo a referência e indicação. Um comentário sobre isso. As pessoas... Eu não saberia como explicar a diferença no Brasil ou aqui desse ponto do network. Eu sempre digo às pessoas, a gente não pode arrumar um emprego para outra pessoa, a gente pode dar uma indicação, mas quem segura e pega aquele emprego é o seu currículo, a sua experiência, a sua capacidade. Eu já tive ocasiões, eu dou muita dica e dou muita referência de emprego para pessoas, porque eu tenho um network enorme. Então, alguém marca um vendedor de carro, ele diz, Meg, estou precisando de um vendedor de carro. Né? Tem um outro menino que trabalhava numa empresa de spa, ele dizia, quando ele ia ter uma vaga, ele dizia, Meg, eu vou precisar disso, vê se tem alguém aí. Mas a gente só pode indicar o nome da pessoa e dizer, eu conheço. Basicamente, é uma referência moral. Sim. Mas você, se não tiver um bom currículo e não for capaz, você não fica no emprego. Por isso que a gente diz, ninguém acha um emprego para você. E é interessante, a gente mostra o caminho da porta, né? É interessante as pessoas que estão no Brasil assistindo a gente que Winnipeg, Canadá, é formado de imigrantes. Então, quando você, por exemplo, vai numa loja, por exemplo, o Tim Hortons, que é famosa aqui, se o gerente é indiano, em geral, toda a equipe é indiana, porque todos são os networks. Se você pega um estabelecimento que o gerente é filipino, em geral, todas as pessoas que estão ao redor dele são pessoas que falam mais ou menos, que entendem, são da mesma cultura, falam um pouco do mesmo idioma. Então, os imigrantes se agrupam dentro dos networks, dentro das comunidades. Mas se eles forem bons, eles crescem. Por exemplo, se você tem uma equipe, você que trabalha com construção, você contrata brasileiros, filipinos, africanos, whatever. Vai permanecer os que são melhores. Exato. Está entendendo? Vão permanecer aqueles que são melhores. Então, mas é muito importante. Você não vai... Essas pessoas que estão vindo para cá, que eles têm que vir se integrar dentro da comunidade. Isso. Porque essa comunidade, por exemplo, a comunidade brasileira, a comunidade portuguesa aqui no Winnipeg é muito forte e acaba, por força do idioma, facilitando a comunicação e passando vagas de emprego, oportunidades para todos. E muitas vezes eu escuto as pessoas dizerem, eu não gosto de lidar com brasileiro. Eu entendo, eu não critico, porque o último conselho, quando eu saí do Brasil, as pessoas que eu mais admiro, adoro, que foram sempre coaches para mim, né? Like role models. Eu me lembro do último que conversou comigo antes de viajar. Ele disse, Meg, fique longe de brasileiro quando você chegar no Canadá. Right? E eu me mudei para uma cidade que não tinha brasileiro. Tinha muito brasileiro, mas não tinha na minha conexão. Não tinha. Então, quando eu cheguei aqui, realmente eu não tinha nenhum contato, porque eles não existiam. Mas eu recebi um estudante para ficar na minha casa uns meses, que uma pessoa pediu, e a partir daquele estudante eu comecei a contactar com a comunidade brasileira. E quando eu vim para o Winnipeg, então, que não tinha muitos, mas eu fui no Folclorama, comecei a conhecer e comecei a integrar com os brasileiros e comecei a reconhecer isso que você falou.
as comunidades fortes. O Canadá não diz para você deixe o que você tem, diz traga o que você tem, mantenha o que você tem. E esse senso de comunidade é muito forte aqui. Então você tem, como você falou, os indianos, é uma tendência natural. É uma tendência natural e são muito fortes aqui. E não só isso, eu acho que com a minha experiência, né, trabalhando nessa área de relacionamento, de vendas, enfim, eu acho que para ser uma pessoa que tem sucesso hoje, você tem que se importar com o cliente, né? O caso, por exemplo, da Meg, quando você me ajudou a comprar a casa, você tenta entender as necessidades e tenta ajudar o máximo possível. E eu acredito que trabalhando com uma pessoa que passou pelo que você está passando hoje, né, no caso de um brasileiro que acabou de chegar aqui, a pessoa vai entender melhor as suas necessidades, vai saber melhor como te ajudar, entendeu? Então, no geral, a questão de relacionamento, né, não só na questão de business ou de negócios, é sempre bom se envolver. O meu primeiro trabalho que eu consegui aqui foi um brasileiro que me ajudou, que eu conheci pelo Immigration Center. E o engraçado é que eu fazia aula de inglês lá no Immigration Center, tem aula de graça lá, aula free, e o pessoal me perguntava por que eu fazia aula, mas eu achava melhor fazer a aula do que ficar em casa, entendeu? Então eu fazia aula, fazia o networking e acabei conhecendo esse brasileiro lá, entendeu? Então isso ajuda. Eu acho que a comunidade brasileira aqui é muito unida. Às vezes eu encontro uma pessoa, ela fala, a comunidade é muito desunida. Eu digo, que lado da comunidade ela está olhando? Porque o lado que eu estou olhando eu vejo muito unida. Eu vejo gente que são muitos amigos, são famílias novas, né, que são, na verdade, grupos de pessoas do Brasil. E se ajudam, e tem gente do Brasil fazendo vários tipos de business aqui e sendo bem-sucedidos. E é uma comunidade que tem sempre alguém para dar a mão. Outro dia eu me lembro, uma pessoa furou o pneu na rua e postou lá no WhatsApp, estou aqui com o pneu furado. Foi até a tua esposa, a Fabiola, que foi lá, que morava perto. Eu lembro que eu vi a notícia e vi quem mora lá perto. Eu me lembrei, Fabiola, mandei uma mensagem para ela e lá foi. Então, é uma comunidade que se ajuda muito. E essa mensagem que os meninos estão trazendo para aqui hoje é muito importante. Então, aprenda inglês antes de vir, tenha o seu plano B, esteja preparado para começar de baixo. Se você quer voltar para a sua área de trabalho, se prepare desde o Brasil e planeje, porque você vai chegar lá. Agora, não quer dizer que você vai download, a mágica vai acontecer no primeiro dia, né? 1 ano e meio, mais ou menos, para você. 1 ano e meio, mas assim, vale lembrar que desde quando eu cheguei aqui, eu foquei no aprendizado de inglês, eu me voluntariei para ser treinador de futebol, eu me envolvi com a comunidade canadense, eu fazia reuniões com Google Translator para poder entender o que as pessoas estavam falando. Eu juntei a um time de futebol canadense para entender como eles jogavam, a cultura, como eles falavam. Então, assim, eu comecei a focar muito no inglês, porque o inglês era a barreira que me fazia ficar desse lado, ao invés do lado do meu objetivo. Então, era esse único barreira que eu tinha. Então, assim, quando eu comecei como caixa de mercado sem falar inglês, também foi muito difícil, porque eu não entendia os clientes falarem, não entendia o que eles queriam, não entendia o que estava acontecendo direito. Então, eu estudava em casa, levava a matéria como caixa de mercado e tentava praticar com meus clientes, com os clientes do mercado. Então, foi um ano e meio, né, 1 ano e 7 meses, com muito esforço, focando muito, né, tentando, falando, não tendo medo de falar, para poder chegar. Eu não vou dizer que eu estou perfeito no inglês, tem que melhorar muito. Inclusive, eu penso em fazer cursos acadêmicos de inglês para aperfeiçoar. Mas, mais ou menos aí 1 ano e 8 meses. Ok. Well, gente, o nosso tempo terminou do nosso programa de hoje, mas a mensagem está dada para vocês. É ter inglês e ter preparação psicológica também, muita força de vontade. Eu espero que a mensagem chegue para vocês, que vocês possam ficar animados e com esperança de que vocês também vão conseguir, como esses aqui estão conseguidos e bem sucedidos. Obrigada por assistir ao nosso programa de hoje. Esperamos ver vocês de novo em breve.